É o vermelhinho. Isso. Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda live desse ano. Gente, o tema da live de hoje é as 5 linguagens do amor. Elas são suficientes para manter o seu casamento sem brigas? Eu sou a Paty. Eu sou o Yukias. Se você não nos conhece, nesse perfil aqui nós ajudamos casais evangélicos a conquistarem um casamento sem brigas, tranquilo e feliz. Sejam todos muito bem-vindos a essa nossa live de hoje. E aí, pessoal? Esse tema eu acho que é um tema interessante, principalmente para um começo de ano. Por quê? Muito provavelmente quem está aqui e é casado já ouviu falar sobre as 5 linguagens do amor. Então a gente fica naquele negócio bem assim, eu já sei mais ou menos como é que são essas linguagens. Então a partir do momento que eu sei isso aqui, eu já consigo resolver tudo aqui dentro de casa. E às vezes, até de você pensar que você tem uma saída, que a qualquer momento você pode utilizar essa saída, te deixa sempre naquela situação meio assim, eu não preciso me movimentar tanto. Deixa então, no conforto, né? Exatamente. Ou seja, você fica no conforto pensando assim, no momento que eu quiser resolver isso aqui, eu vou conseguir resolver. E aí, por isso que a gente, conversando com a Paty, que ela achou interessante a gente conversar sobre esse assunto aqui com vocês. Por quê? Porque, apesar das 5 linguagens do amor ser um instrumento extremamente necessário para todo jovem casal, um casal até mais velho, é interessante a gente entender qual a função dessa teoria que foi apresentada por Gary Chapman, que escreveu o livro, né, As 5 Linguagens do Amor. Porque quando a gente acha que toda a resposta está ali, a gente acaba por também criar uma expectativa, e no momento que a gente cria essa expectativa, falando, não, basta utilizar isso aqui, que vai resolver, e aí quando eu não consigo resolver, eu penso assim, nada mais resolve. Né? E aí, vocês já conheciam esse livro, As 5 Linguagens do Amor? Vocês já ouviram falar? Coloca aqui pra gente saber de vocês, porque às vezes a gente tá falando alguma coisa que não aterriza pra vocês. Essa live, sim, ela vai ficar gravada aqui no perfil, tá? A gente tá deixando as nossas lives aqui pra vocês poderem acompanhar, rever, ver de novo com o cônjuge, tá bom? Apresentar alguma ideia nova lá pra ele, pra vocês terem assuntos a serem debatidos aí na relação de vocês. Então, já que você trouxe isso, perguntando se o pessoal já ouviu ou não, então vamos lá para uma introdução, então. Responde aqui, gente, pra gente no chat, se vocês já ouviram falar sobre as 5 linguagens do amor, por favor. Então, basicamente, o que são essas 5 linguagens? O Gary Chapman escreveu um livro falando bem assim, olha, para você gerar uma conexão emocional, para você demonstrar o amor para uma determinada pessoa, muitas vezes você está falando eu te amo e aquela pessoa não compreende. E por que ela não compreende? Porque na visão dele, você está falando um determinado idioma e a pessoa compreende em outro idioma. Yukias. E aí, então seria mais ou menos como... Uma torre de Babel. Exatamente, pronto. Seria exatamente a lógica da Torre de Babel. Ou seja, um projeto deixa de fluir, deixa de funcionar, porque as pessoas não conseguiam mais se compreender devido à diferença de linguagens. E aí, na visão dele, nessa teoria dele, ele apresenta o seguinte, ele fala, olha, basicamente, os casais... tem 5 linguagens. Lembrando que todos nós temos as 5, só que uma delas é aquela que predominante, né? É aquela que tem uma prioridade maior. Então, aí ele fala que são palavras de afirmação, presentes, atos de serviço, tempo de qualidade e toque. Isso, são 5. Então, assim, então ele fala que todas as vezes que alguém tenta expressar amor ao cônjuge, ele tenta expressar na sua língua mais forte. Só que não necessariamente a pessoa que está casada com ele tem essa mesma linguagem como a mais forte. Então, o que acaba acontecendo nessa situação? Acaba acontecendo muitas vezes da pessoa estar falando eu te amo e a outra pessoa interpretar aquilo como uma outra coisa totalmente diferente. E o que? Você não está exagerando? Não. Temos um exemplo prático disso, né? Exato. Pode contar o exemplo. Nós temos uma amiga que ela tava falando que teve uma época que ela estava em crise no relacionamento dela, e aí todas as vezes o esposo chegava com uma flor, com um presente, algo sempre muito caro, e ela ficava desesperada. Ela recebeu uma orquídea linda, ela falava, gente do céu, eu recebi aquela orquídea, eu botei a mão na cabeça e chorei e falei, meu Deus, esse homem não me ama, como é que ele tá me dando uma orquídea tão cara dessa se a gente tem a conta de água, de luz, não sei o que pra pagar? Então, assim, e aí ele ficava sem entender, ele falava, meu Deus do céu, o que é que eu tô fazendo de errado, sabe? O que tá acontecendo?
Então, esse tipo de situação acontece de uma forma muito mais frequente do que a gente imagina. Porque fica parecendo, quando fala das 5 linguagens do amor, é assim: nossa, minha linguagem é toque, então eu te toco, eu te amo. Nossa, minha linguagem é atos de serviço, então se eu faço uma comida pra você, eu te amo. Mas não é assim, são coisas tão simples, tão corriqueiras do dia a dia, que às vezes quando o casal tá em crise, ele nem consegue perceber que é a pura e simples aplicação das 5 linguagens do amor que não tá funcionando ali na dinâmica como deveria, né, amor? Sim, então, por exemplo, nesse caso que você deu o exemplo, né? Atos de serviço, ou seja, na linguagem de atos de serviço, ou seja, a pessoa faz algo que aquela pessoa aprecia no momento que essa pessoa faz isso, é um jeito dela falar eu te amo. Só que se a outra pessoa só entende o eu te amo quando recebe um presente, ela fala assim, caramba, meu, por que essa pessoa fica fazendo essas coisas pra mim e não me dá algo demonstrando que me ama? E aí também temos a palavra de afirmação, que é você realmente falar pra pessoa elogios, você ser otimista, você falar realmente que ama a pessoa. Aí o outro é o toque, que é exatamente esse contato. Tem gente que gosta de simplesmente ficar encostando, ficar ali ombro a ombro, abraçado. O tempo de qualidade, que é aquele momento que você realmente senta do lado da pessoa e desliga a TV, fica olho no olho, conversando realmente, ou seja, você pega o seu tempo e entrega aquela pessoa. Então, são os tipos de linguagem. Aí você pensa assim, tá, Euclides, mas me parece que se eu fizer isso aí, aqui em casa vai estar ok. Então, parece que a resposta da live já está aí. É suficiente para resolver qualquer tipo de briga aqui em casa a simples aplicação das linguagens do amor. Bom dia, Carol. Bom dia para vocês que chegaram agora, que a gente já iniciou a nossa live. E o tema é as 5 linguagens do amor. Será que elas são suficientes para manterem o seu casamento sem brigas? Pois é. Então, assim, Então, aparentemente, fica parecendo o quê? Sim, se eu aplicar todas essas linguagens, então pronto, eu já resolvi o problema. Então, eu não precisaria de mais nada. Só que, infelizmente, não é tão simples assim. Para todos nós aqui casados, nós sabemos que o casamento ele é muito mais cheio de camadas do que a gente achava antes de casar. Então você achar, o que eu vou fazer para a Paty ficar sempre feliz? Dar um almoço para ela. Então ela tem que ter comida no prato. Isso traz felicidade? Traz. Mas todas as mulheres que estão me ouvindo aqui sabem o seguinte: não é suficiente. Não é suficiente. Ou seja, a barriga cheia, ela traz uma certa felicidade? Sim. Ela traz um determinado contentamento? Sim. Mas isso não é suficiente para manter um casamento pelos próximos 50 anos. Suficiente seria manter a barriga cheia, chegar com uma flor, dar um cheiro no cangote. Então, perceba que tudo junto. Então, mas aí olha só o que a Paty fez aqui, que é exatamente a vida real. A gente vai aumentando... Tem gente concordando aqui com a gente. É isso. Mas a gente vai aumentando, a gente sempre vai aumentando o quê? A profundidade e a necessidade de incrementos. Isso. Então, quando eu olho o casamento, apesar da gente olhar o casamento como se ele fosse só uma superfície, não, é isso aqui que resolve. Não, ele tem mais pontos a serem preenchidos. Então, por isso que a aplicação das 5 linguagens do amor acaba não sendo suficiente para acabar com todas as brigas na sua casa. Quer ver? Vou dar um exemplo. Quando você toma conhecimento dessas 5 linguagens depois que você já está numa crise, ela vai ter um efeito diferente de alguém que leu esse livro na época do noivado e já vem aplicando. Então, perceba, uma coisa é eu tentar virar para a Paty, vamos supor que a linguagem, igual eu dei o exemplo aqui, se eu faço algo para a Paty, pronto, vou dar um exemplo. A linguagem da Paty é tempo de qualidade. Então, isso, ela gosta de ficar junto. Então, pensemos nessa seguinte situação. Estamos numa crise tremenda aqui em casa, beirando a briga, aquele negócio, aquela agonia, e de repente eu falo, já sei o que eu vou fazer com a Paty. Eu vou ficar sentado do lado dela sem falar nada. Em outro momento, isso era suficiente. Maravilhoso, né? Exato. Ou seja, quando você está num ambiente, quando você está num clima bom, simplesmente a sua presença, ficar à disposição, já é uma coisa legal. Agora, nesse momento que a gente estava vindo numa crise, simplesmente ficar perto não é suficiente. E aí acabam entrando as outras camadas do casamento que eu falei aqui. Dentro aqui do nosso perfil, vocês sempre vão ver a gente definindo o casamento com 3 grandes pilares: a amizade, o amor e a comunicação. Quando a gente fala das 5 linguagens do amor,
as 5 linguagens do amor estão dentro da amizade. E o Sim. Kias, mas não tem a palavra amor? Mas esse amor aqui, quando o Gary Chapman explicou, ele vem falando sobre uma conexão emocional. Então, no lugar dele falar 5 linguagens da emoção, que não seria tão vendável, não seria tão comercial, ele vem e fala as 5 linguagens do amor. Porque é uma forma de você demonstrar as suas emoções, demonstrar o seu afeto, e isso encaixa muito mais dentro da lógica, dentro do pilar da amizade, do que dentro do amor. Então, perceba que se eu cuido bem da amizade, isso fica muito mais fácil. Fortalecer o amor dentro do casamento e também favorece a comunicação. Só que não necessariamente eu já resolvi os outros problemas. Quantas pessoas nós conhecemos que terminam casamentos falando assim, eu a amo, eu sei que ela também me ama, mas a gente não vai ficar respeita. mais... Isso, a gente se respeita e não vai ficar mais juntos. Eu amo tanto que eu vou deixar a pessoa ser feliz. Gente, pelo amor de Deus, né? Isso, exatamente. Pelo amor de Deus, essa frase ela não cabe, porque quem ama zela, cuida, protege, está por perto. Perfeito, é isso mesmo. Não é? E o interessante que você falou, que é uma frase muito comum que a gente escuta por aí, que é bem assim, decidimos respeitar o nosso amor. Como que vocês decidiram respeitar Acabando com ele. Acabando, meu Deus do céu, toda vez que eu escuto isso aí eu tenho que dar aquela respirada e falar assim, caramba, não faz sentido, mas beleza. Então, quando a gente pensa na forma de conectar emocionalmente, a gente utiliza como base esse livro, que é um livro muito mais simples, e ele é extremamente prático com determinadas tarefas, ele vai mais a fundo, ele te dá sugestões de como aplicar. Agora, existem outros pontos dentro do casamento que eles não estão exatamente conectados à emoção. São camadas. O casamento ele é composto por camadas, desde a mais superficial até a mais profunda. E todo relacionamento é assim. Então, antes de se casar, a gente tem... antes da gente se casar, a gente tem camadas mais superficiais, e conforme a gente vai passando tempo de relacionamento e vai pro casamento, as camadas vão ficando mais profundas. Seria essa lógica. Engraçado você falar isso aí, porque ontem a gente tava com as crianças aqui e elas estavam assistindo Shrek. O Shrek fala exatamente isso, né? Ele fala assim, não, é como se fosse uma cebola, entendeu? Que existem várias camadas, entendeu? Ele dá um exemplo. Quem lembra dessa cena aí do Shrek? Então, assim, o casamento seria, dentro da sabedoria do Shrek, seria exatamente uma cebola, né? Com várias camadas. Então, quando a gente fala das linguagens do amor, você está resolvendo simplesmente, eu sei que estou falando simplesmente porque é um pedaço, não porque não tem importância. Simplesmente a parte da conexão emocional. Então, quando eu aplico essas 5 linguagens, eu estou mostrando para a Paty que eu me importo, eu estou mostrando para ela qual é o meu sentimento que está aqui dentro. Isso. Agora, pensemos o seguinte, quando eu vou tentar passar para a Paty determinadas informações que não são ligadas necessariamente às emoções, existem formas e formas de comunicar determinadas coisas. Então, por exemplo, se eu vou comunicar por exemplo, fui demitido, vamos pegar esse caso. Ao ser demitido, existem várias formas de eu comunicar a Paty, né, essa informação. Eu posso virar para a Paty e falar bem assim, você não gosta que eu fique em casa? Então eu tenho uma ótima notícia para você. Vou ficar muito mais tempo com você em casa. Isso. Não. Infelizmente, outro jeito de responder seria, infelizmente o negócio aqui ferrou porque agora eu estou desempregado. Então perceba que esse problema, essa forma de comunicar que poderia gerar um problema, não está ligado necessariamente à minha emoção, mas sim a uma forma, a uma organização mental na hora de escolher o melhor jeito de comunicar. Né? É isso, vocês percebam aqui que a mesma mensagem, fui demitido, ela tem como ser comunicada de várias formas, é isso que ele está tentando exemplificar aqui. Então, quando a gente fala assim que as linguagens elas trabalham a nosso favor, mas elas não são suficientes, é porque há uma estratégia para você também comunicar essa linguagem de forma que ela aterrisse para o seu cônjuge, de forma que seu cônjuge, seu esposo, sua esposa, perceba que aquilo ali é uma forma que você está manifestando o seu amor por ela, ou por ele, né? Exatamente. E perceba que do jeito que eu falo, do jeito que eu converso, do jeito que eu passo essa informação, eu aumento ou diminuo a tensão dentro do meu casamento. É lógico que se você conseguiu, ao longo do seu casamento, ir passando a emoção que você sente, isso vai facilitar ir para esses outros pilares. Isso. Facilita na comunicação, porque é muito mais fácil ouvir a pessoa que nós amamos e que nós temos certeza que aquela pessoa também nos ama. Então, quando eu vou, vamos resolver um determinado problema aqui em casa.
É muito mais fácil resolver um problema com uma pessoa que eu amo do que com uma pessoa totalmente desconhecida. E vamos para mais uma camada. Dentro da parte da comunicação, que seria, por exemplo, escolher a melhor forma, ainda teria mais um ponto que é entender qual problema que eu realmente estou tratando. Porque nem sempre aquele problema superficial, igual vários vídeos que a gente acaba soltando aqui, a gente tenta mostrar isso, nem todo problema superficial é o problema real, né? E quando a gente pensa nesses problemas que aos poucos vão se apresentando, existem vários tipos. Por exemplo, existe aquele problema que é um problema solucionável, aquele problema que não é solucionável. Então, perceba que eu estou aos poucos indo para outras camadas que só aquela demonstração da minha emoção não é suficiente para resolver, né? Uhum. Aqui o Antônio trouxe uma informação interessante. Ele colocou assim, ó, tô começando a achar que o amor é só o de mãe e que o amor maior do mundo é o de Jesus. De fato, não tem amor igual nesse mundo ao de Jesus. Porém, pra gente que é cristão, e a gente trouxe essa informação na live de ontem, o casamento, ele reproduz exatamente a aliança de amor entre Jesus Cristo e a igreja. Uhum. Então, se Cristo criou o casamento, sim, é possível ter o casamento entre cônjuges, é possível ter o casamento entre homem e mulher, ou ter o amor, né? Entre homem e mulher, justamente porque nós somos a pequena igreja, por assim dizer. A nossa família é o reflexo do amor de Jesus Cristo pela igreja. Então, se isso é um reflexo, se ele criou, sim, é possível, tá, Antônio? Não desista, é possível sim, sob essa perspectiva. É porque às vezes a gente só precisa ajustar a perspectiva porque a gente tá tão acostumado ou a quebrar a cara, não é verdade? Ou já internalizou tanto os conceitos que o mundo apresenta, as divergências que tem lá fora. Né? A superstição que a gente falou. As superstições que a gente acredita e assim, o que é mais, o que é regra no mundo, que é o que faz mais barulho, que a gente acaba não levando em consideração que as coisas boas, elas também são possíveis. É real, é factível e que se não fosse possível, Jesus não teria colocado no nosso caminho essa possibilidade, já que ele que criou e ele é um ser perfeito e soberano. Pois é. E aí eu acho que a gente pode ir para uma segunda parte que no devocional de hoje, a gente leu um versículo, eu até deixei aqui para você ler, ó. Esse aqui, ó. Já vou ler aqui. Isso. Gênesis 2:18 fala assim, ó. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. E aí corrobora com a informação anterior que a gente passou. E o interessante dessa parte, e aí eu vou pegar aqui a fala do Antônio. Nesse trecho aqui, principalmente quando a gente leu o devocional, a gente estava conversando, ele mostra o seguinte: não é bom que o homem esteja só. E você está falando que todo mundo tem que casar? Não. Mais pra frente a gente vai gravar um vídeo conversando exatamente sobre isso, né? Que tanto ficar solteiro quanto casar são dons, né? Então cada um percebe qual é o seu dom e segue a partir disso. Tanto ficar solteiro quanto ser casado tem determinadas dificuldades inerentes a essa condição. Dentro da perspectiva cristã, isso, tá? Dentro da perspectiva cristã. Que é o que a gente aborda aqui. Exatamente. E quando vem essa parte, né, que fala assim, não é bom que o homem esteja só, é interessante a gente lembrar qual era a situação de Adão nessa situação, né, nesse momento. Ele estava num jardim perfeito, ele estava na companhia de Deus. Ele foi criado de forma perfeita e mesmo assim faltava algo. Então assim, beleza, jamais eu vou virar e vou falar que o amor de mãe é um amor pequeno, é um amor que tem que ser desconsiderado. Não. Mas quando você vai estudando, quando você percebe as analogias utilizadas para demonstrar o amor de Deus, para explicar como é que era essa relação entre Cristo e a sua igreja, a metáfora, ou a comparação, a analogia utilizada foi o casamento. Então, assim, infelizmente, a gente vem o movimento histórico é simplesmente fragilizando o casamento, mostrando que ele não é tão importante assim. Mas dentro de uma visão cristã, o casamento é extremamente importante. E esse amor aqui é o amor que, em teoria, deveria ganhar os outros pelo exemplo. Então, as pessoas teriam que olhar os casamentos cristãos e falar bem assim, cara, eu quero isso pra mim. Eu quero ter esse relacionamento, eu quero ter esse nível de intimidade. Então, e aí, dentro dessa construção, quando fala que não era bom que o homem esteja só, o surgimento, a criação de Eva não era uma criação unicamente voltada para a intimidade sexual. Porque quando você vai lendo um pouco mais de forma mais profunda, exatamente sobre esse texto, fala
justamente sobre a necessidade de uma amizade, de uma aliada. Então, assim, eu até gostaria de concordar com você, Antônio, mas se for dentro da visão cristã, não cabe isso aí não, viu? Então, e aí continuando, se nós fomos criados, ou já percebemos que fomos criados para estar junto de alguém, ou seja, tendo uma amizade, como que eu vou melhorar isso? Por meio de aprofundamento. Quando a gente vem aqui e conversa com vocês, fica aqui explicando, trazendo conhecimento, trazendo informação, é justamente para facilitar uma convivência que, infelizmente, ela não vem de forma tão natural. Por quê? Porque Paty e eu não somos iguais. Paty e eu somos incompatíveis em muitas coisas. Só que quanto mais eu tenho conhecimento, quanto mais eu aprendo, eu vou desenvolvendo determinadas habilidades que facilitam esse tipo de coisa. Por exemplo, esse livro, quando surgiu, o livro das 5 linguagens do amor, ele facilitou toda uma organização mental de como melhor me expressar. Porque pense em quantos casais estavam tentando mostrar o que sentiam um para o outro e não sabiam como. Porque pensa, quando eu dou uma flor, eu não espero uma reclamação, entendeu? E aí, todos nós aqui somos seres humanos. Se eu faço um ato de boa ação, se eu tenho uma boa atitude e eu não sou correspondido à altura, já no relacionamento onde o negócio não está muito bom, o que eu faço? Eu me fecho. Se desestimula, né? Exato. E quando eu me fecho, esse livro, ele simplesmente não comunica como que eu vou restaurar, entendeu? Como que eu vou dar essa volta por cima? Como que eu vou fazer, como eu vou tentar conversar com uma pessoa que nesse primeiro momento eu enxergo que não me ama mais, que eu não sei mais o que ela sente. E aí, nesse momento, o livro, infelizmente, As 5 Linguagens do Amor, falta alguma coisa. É lógico que quando o Gary Chapman escreveu, o intuito dele não era abarcar tudo, né? Não era falar assim, não, pega isso aqui, junta com a Bíblia que está tudo resolvido. Não. Ele já pressupôs o seguinte, o maior dos problemas aqui é que eles não estão se compreendendo. Então, a partir do momento que eles não estão se compreendendo, o que eu faço? Eu dou um tradutor para eles. Eu pego um Google Translator e entrego na mão de cada um. Olha, filho, quando ela falar isso aqui, é porque ela está falando que te ama. Ou ela está falando que não está se sentindo amada. Então, o livro é bom? É bom. Recomendo? Recomendo sim. É interessante ler. Agora, a gente tem que ir um pouco além. Porque, por exemplo, principalmente nós brasileiros, nós não temos um costume de conflitos. E aí, de repente, a gente se depara, a gente casa e a gente percebe que a pessoa que está do lado não concorda com a gente. E simplesmente não basta a gente deitar no chão, bater o pé, passar por cima, fingir que não aconteceu, ficar calado. Não, o problema permanece ali. E se eu não me movimento, se eu não aprendo, se eu não entendo como conversar com a Paty sem ficar nervoso, sem a Paty ficar nervosa, se eu não conseguir enxergar como eu vou resolver isso aí, as coisas só vão piorando. E aí, qual foi a solução que nós encontramos aqui? A solução que nós encontramos no Brasil foi separa. No mundo, né? Eu acho que tá assim. Entendeu? Especialmente depois da pandemia, a solução tá, eu não te tolero, separo. Separa. Por quê? Porque se você não é feliz, você resolve... não, peraí, deixa eu ver se eu tô entendendo. Se esse caminho que eu tô tomando aqui não é suficiente para me trazer a felicidade, eu tenho que separar? É desse jeito, que acabou. Aqui em casa não está bom, eu estou brigando demais, aquele marido que era extremamente legal, ele não existe mais, e eu continuo sendo a última Coca-Cola do deserto, e aqui eu continuo sendo muito legal, ele não presta, eu vou sair daqui. Calma lá. Se fosse desse jeito, e aí fazendo uma menção à live de ontem, no manual de instrução teria falado exatamente isso. Olha, caso você não esteja feliz, abandone essa sua esposa da mocidade e siga a sua vida. Só que não foi isso que foi falado. Não foi isso. Falou, olha, isso aí é pra vida. É pra vida. Então, hoje em dia, a gente tem mais uma série de recursos para compreender como realmente aplicar aquilo, né? Por exemplo, quando a gente fala, você tem que amar o próximo. Hoje nós temos várias formas de facilidades para fazer isso. Dentro do casamento é a mesma coisa. Então, quando o Gary Chapman escreveu esse livro, ele facilitou essa conexão dentro do lar. Mas, por exemplo, quantos de nós já aprendemos alguma coisa sobre resolução de conflitos? Quantos de nós, aqui casados, e até seria interessante se alguém já leu alguma coisa, quantos de nós buscamos
entender o que é mediação, entendeu? Como eu vou tratar um determinado assunto que para a Paty é extremamente importante, para mim também é extremamente importante, e como vamos resolver isso sem brigar? Como que eu vou identificar que aquele assunto é extremamente importante para o meu cônjuge? Exatamente. Porque às vezes a gente tá ali, ó, à beira do precipício, à beira do divórcio, o cônjuge já pediu a separação, pediu o divórcio, eu não quero me separar, e aí de repente eu me vejo numa situação de, meu Deus do céu, aconteceu, foi de repente. Como é que eu faço para identificar que aquela queixa apresentada pelo meu cônjuge, ela é importante? Porque às vezes o seu cônjuge já se queixou para você mais de uma vez, às vezes já tá assim, ó, no limite, já tá transbordando e você demorou a perceber. Então, como fazer para identificar? Como que eu vou olhar e aplicar um passo a passo que seja automático na minha relação para conseguir perceber que não, aquela queixa que para mim parecia bobeira, só mais uma reclamação do dia a dia, ela já tá ali no limite, sendo a cereja do bolo já, numa situação que já tá conflituosa e em crise. E você falou um negócio legal, que é como que eu vou perceber isso de forma automática, né? Então, essa sua frase eu acho que ela é perfeita. Por quê? Porque quando a gente consegue organizar mentalmente e a gente consegue... não, peraí, deixa eu ver se eu tô entendendo. Todas as vezes que o Kias está com fome, não é um bom momento para dialogar. E a gente já faz esse tipo de organização, a gente já fazia esse tipo de organização com os nossos pais, se você for para pensar. A gente não chegava e pedia pro pai ou pra mãe determinada coisa... sem ver como é que tava o humor dele, como tava o humor da sua mãe. E o Kias, lá em casa a gente não fazia desse jeito. Beleza, vamos pensar no outro exemplo. Eu tinha uma estratégia. Quando eu tinha que pedir alguma coisa pro meu pai, por exemplo, eu esperava o meu pai acordar. Ele acordava tranquilo, zen, cabeça livre, eu ia lá e conversava com ele. Então, assim, eu sempre tive esse insight, assim, de perceber o momento certo, né, amor? Exato. Por exemplo, uma outra situação. A criança, quando ela quer dormir na casa de uma outra criança, o que ela faz? Ela leva a amiga para a amiguinha pedir pro pai. Isso é uma estratégia. Isso é uma forma de organizar frente a eu percebo a dificuldade e eu utilizo uma nova estratégia. A estratégia convencional da criança seria o quê? Ela mesma chegar e solicitar. O que ela faz? No lugar de fazer isso, ela vira para outra criança e fala, pede lá porque eu sei que meu pai vai te tratar vai te tratar diferente. Então pode ser que ele te ouvindo, ele acabe cedendo e eu possa ir para lá. Só que quando a gente casa, infelizmente, a gente meio que esquece esse tipo de coisa. Às vezes somos extremamente espertos, né, na vida social, né? Na vida social. E na vida conjugal. Exatamente. Cochila no ponto, às vezes. Exatamente. E isso aí encaixa de novo com a live de ontem, que é essa ideia de que uma vez que eu investi, eu já acredito em determinadas coisas, uma vez que eu investi energia, eu não preciso mais investir porque é assim mesmo. Eu fiz, dá certo, ou seja, até o casamento, então vai permanecer assim. Não, né? Não é assim. Então, do mesmo jeito que a gente recomenda as 5 linguagens do amor, é interessante que a gente aprenda outras coisas também. Sim. Porque a ideia de educação matrimonial, quando a gente vai conversando com outras pessoas, parece um negócio meio assim... distante, né? Como assim? Precisa? Precisa, ué. Porque você estuda para tudo. Por que não estudar como melhor conviver com a pessoa que você escolheu para passar o resto da vida? E a vida toda. Então, assim, toda. É um aprendizado que ele não acaba. Só que da mesma forma que a criança, ela faz isso de forma automática, levando a coleguinha para fazer um pedido pro pai, que ela, em tese, poderia fazer e receber uma negativa, a gente também viabiliza isso aqui. Quando a gente estuda a educação matrimonial e passa a educação matrimonial para vocês, é viabilizando que isso se torne automático ao ponto de você fazer com naturalidade, sem estar pensando, quase que pegando um caderninho, deixa eu ver aqui, deixa eu conferir o que eu tenho que fazer. Não, é tornar isso factível, é tornar isso natural na realidade de vocês e que possa fluir o casamento. Ele não vai ficar um casamento rígido, ruim, parecendo que tá dentro de uma forma quadrada. Não é isso. Mas é para tornar essa vida conjugal leve, saborosa. O caminho tem que ser agradável. Por quê? Porque lá fora o mundo tá oferecendo pratos e mais pratos. Entendeu? Sobre a perspectiva de que é algo maravilhoso. Mas algo maravilhoso você tem dentro de casa. Porque você tem a possibilidade de flexibilizar o que tem que ser flexibilizado, de ser rígido na hora que deva ser rígido, de ter princípios e regras que você coloca dentro da sua casa,
totalmente diferente. Você pode acabar com as vulnerabilidades internas, né? Exato. E se preparar para as vulnerabilidades externas. Então, é uma outra possibilidade. E esse negócio que você falou é legal, por quê? Porque quanto mais eu dedico energia a isso, não, pera, como é que eu vou compreender melhor a parte? Isso também gera uma repercussão em todas as outras áreas. Gera uma repercussão no afeto, no nível de intimidade, na diminuição da tensão antes de enfrentar determinados conflitos. Então, perceba que quanto mais eu me dedico, apesar de ficar parecendo assim, mas isso aí não é muito quadrado, pensem assim, como que a gente aprendeu a dar bom dia, boa tarde, boa noite para as pessoas? Muito provavelmente, todos aqui nós aprendemos da mesma forma. Éramos crianças, né? O nosso pai virou e falou assim, dá bom dia, dá boa tarde. Fala obrigado. Fala obrigado. A gente não estava nem pensando nisso. Mas em algum momento, alguém que já tinha uma determinada instrução falou bem assim, faça isso porque é o correto. E aí a gente internaliza, hoje faz Exato. de forma natural e deseja educada. Realmente, né? E realmente deseja. Exato. Então, no casamento, quando a gente passa a se debruçar sobre assim, de forma mais específica, de forma especializada, de forma intencional, eu acho que essa é a palavra melhor, quando você passa a se dedicar realmente a compreender, você também aumenta um pouco a sua mente, você começa inicialmente ali de forma um pouco não tão espontânea, mas você começa a fazer determinadas coisas que facilitam a convivência e melhoram determinados pontos que você está tentando resolver, que se for direto naquele ponto você não resolve. Por exemplo, muitas queixas dos homens aqui, principalmente do ambiente cristão, eles queixam sempre sobre a intimidade sexual, achando que eles vão resolver a intimidade sexual falando que, não, é naquela hora. Não, mas como que você vai resolver isso? Você vai resolver isso vindo por todo um outro lado, que tem sido um lado deixado de lado, muitas vezes fragilizado, e aí quando você vai por esse lado, você resolve o outro também. Quer ver? A gente pode até citar um exemplo aqui, ó. Questão de intimidade sexual. Às vezes você tá achando que sua esposa não quer algo com você. Por que sua esposa não quer algo com você? Porque ela passou o dia inteiro sobrecarregada fazendo atividades domésticas. Não tem quem consiga tá cuidando de menino o dia inteiro, cuidando de cachorro, papagaio, periquito, toda a louça lavada, juntando coisa da casa o dia inteiro, chegar à noite esgotada e ter ânimo e ter disposição para poder namorar. Você entendeu? Porque diferente do homem, a mulher ela tem um aspecto psicológico muito grande. Então, se ela se sente esgotada, se ela sente que você não foi um ajudador, se ela sente que você não puxou pra si, não olhou pra ela naquele momento que ela tava com uma dificuldade, como uma equipe, falou, não, vem cá, vou abraçar a sua causa também. Quando for a hora dela abraçar a sua causa, ela também não tá disponível. Exatamente. Ela tá esgotada. Então, às vezes, o problema que você tá enxergando minha esposa não quer mais fazer amor comigo. A gente tá longe emocionalmente falando. Mas o problema tá lá atrás, na atividade doméstica, que você não separou um tempo para poder colaborar em casa. Isso mesmo. Você entendeu? Exatamente. Então, quando a gente fala do casamento ser uma cebola, ele ser composto de camadas, é exatamente isso que a gente tá falando. Não adianta a gente olhar para 5 linguagens do amor e falar assim, nossa, eu vou aplicar palavras de afirmação, nossa amor, como você é lindo, e isso ser suficiente. Se todos nós temos todas as linguagens em maior ou menor medida, não é, amor? Isso mesmo. Não, você deu um exemplo aí você é maravilhoso, essa questão da palavra de afirmação. Quando você aplica essas 5 linguagens em um momento que não é tão propício, fica parecendo como chacota. Fica. Você entendeu? Mesmo sendo a linguagem predominante da pessoa. Então, quando a gente fala aqui, e aí respondendo o tema da live, né, que não é suficiente, não é um recurso a ser descartado. Não é esse o ponto. É que, na verdade, você pega aquilo ali como início e segue adiante. Então, você pega aquilo, estou partindo daqui. Então, a parte emocional, eu já sei pelo menos como começar a conversar sobre. Eu já começo a olhar o meu casamento de uma forma diferente, diferente. Mas, peraí, deixa eu ver se eu estou entendendo. Como é que eu vou resolver determinados conflitos? Eu sei resolver determinados conflitos? Ilquias, eu acho que eu dou conta. Beleza, então vamos pensar um pouco. Quais conflitos você resolveu antes de conhecer seu marido? Não, Ilquias, eu sou um advogado e eu estou acostumado a resolver conflitos no tribunal. Perfeito. Você tem uma certa vivência de resolução de conflitos. Agora, você consegue aplicar a mesma coisa que você fazia na frente do juiz dentro de casa?
Aí já percebam que eu Nem tô sempre isso é aprofundando. verdade. Nem né? sempre isso é verdadeiro. Porque se Exatamente. fosse assim, todo advogado era casado, muito bem casado, feliz e estaria Sim, seríamos exemplos. né? colocando a boca no mundo pra falar casamento é bom. Exato. Né? Então, assim, ó, exatamente. Então, perceba que a gente tem que observar, principalmente, a nossa própria lógica, né? A nossa própria vivência. Então, eu não brigo com ninguém. Eu não tenho nenhum tipo de discussão. Eu não me deparo com nenhum tipo de conflito. Se eu não me deparo com nenhum tipo de conflito, aí o primeiro conflito que surge dentro do meu casamento vai ser um negócio absurdo. E isso, a gente ainda tem que lembrar que isso aumenta quando a gente casa muito jovem, que é uma coisa normal dentro da igreja. Quando eu caso muito jovem, eu não enfrentei determinados conflitos fora de casa, e aí, de repente, a minha esposa, que era um amor de pessoa, cria um determinado problema. E aí Cria uma casca grossa. Exato. E aí eu tô dando o exemplo da esposa criar o problema, porque é essa interpretação que a pessoa faz. Ela já faz a interpretação meio assim. Colocando a culpa no outro. Exatamente. Não puxando a responsabilidade. Ela criou, entendeu? E isso já é uma forma não organizada, ou pelo menos não tão especializada, de encarar um conflito. Porque quando eu vou enfrentar um determinado conflito e eu já enxergo o outro como problema, isso já começa a fechar as minhas possibilidades. Sim. Né? Porque eu já fico pensando assim, se a Paty é o problema, eu não consigo resolver, porque é ela que me atrapalha. E aí eu tô dando o exemplo porque é um jeito da gente começar a olhar para a nossa situação. Como eu enfrentava os conflitos antes de casar. Eu enfrentava determinados conflitos antes de casar gritando. No casamento você não consegue mais fazer isso. Por quê? Porque você tem que lembrar o seguinte, antes, quando você resolvia determinado conflito e nunca mais iria ver aquela pessoa, no casamento você vai resolver um conflito e ter que conviver com aquela pessoa. Porque, entendamos, mais uma camadinha um pouco mais profunda. Eu tenho que conseguir resolver o conflito de tal forma que eu consiga deitar na mesma cama que essa pessoa de forma tranquila. Ainda dá um beijinho de boa noite de forma sincera. Exatamente. E assim, a gente tem que lembrar uma coisa. Aqueles casais que têm o costume de orar juntos, eles ainda têm que ter a capacidade, ou seja, de resolver esse conflito, ir orar juntos, sem ficar dando indireta por meio da oração pro cônjuge, entendeu? Que é falando assim, Senhor, eu sei a cruz que o Senhor colocou do meu lado, entendeu? Então, assim, opera na vida dela. Aí a esposa responde, Deus, o teu servo está pronto, leva, entendeu? Então, assim, é lógico que a gente está trazendo um ar um pouco cômico para essa situação, mas é só para mostrar o seguinte, que um casamento, ele é feito por vários tipos de camadas, e em cada camada acaba por exigir da gente um pouco mais de conhecimento sobre determinada área. Então, o povo cristão, nós não podemos simplesmente nos fecharmos e não buscar entender e compreender mais. E eu ainda vou trazer aqui eu fiz um desenho aqui para poder mostrar bem para vocês que assim, o conflito é isso aqui, Olha o tanto de coisa que eu tenho por trás do conflito para poder trazer à tona na hora de resolver esse problema aqui. Então, como é que eu organizo isso aqui tudo? Como é que eu trago isso para a realidade sem gerar uma briga? Será que as 5 linguagens do amor elas são suficientes? Exatamente isso que a gente está mostrando, que não são suficientes. As 5 linguagens do amor elas são uma forma organizada de você expressar a amizade pelo seu cônjuge, de você construir o amor e viabilizar um mínimo de comunicação. Mas como é que eu chego até lá? Sim. Eu tenho todo um caminho a ser percorrido, então eu não posso ignorar o que vem sendo apresentado no dia a dia pelo meu cônjuge. Eu não posso ignorar as informações que eu tenho disponíveis para melhorar o meu casamento, já que a ideia é ter o meu casamento pro resto da vida. Então eu vou ser o resto da vida amador em casamento? Não mesmo, é faixa branca, né? O resto, como é que a gente se torna um bom profissional? Eu me torno um bom profissional, um profissional de relevância, me especializando, me colocando à prova, me capacitando, tendo esse interesse, buscando, entendendo que tem como melhorar, né? Tem como melhorar, buscando um diferencial. É isso que a gente propõe para vocês, a busca de um diferencial, que vocês possam seguir nesse caminho do casamento, mas não um casamento de qualquer jeito, um casamento feliz. Exatamente. Porque o casamento de qualquer jeito, aí é bom que fique só, porque se é para fazer mal feito, não faça.
Se é pra fazer algo que vai contra a vontade de Deus, é melhor não fazer. Né? Mas já que a gente se propôs a se casar, então por que não fazer o negócio dar certo? Ser um negócio de excelência, de qualidade, de olhar pro outro e falar assim, cara, que legal eu poder ver a felicidade nos olhos do meu esposo e ele ver a felicidade nos meus olhos, porque a gente tá construindo isso juntos. É isso mesmo. Gostei, Gatinho. Gostei. Não é? Exatamente essa ideia. Nós, como povo do livro, nós temos que sempre lembrar que o estudo nos garante um melhor relacionamento. E do mesmo jeito que esse estudo, né, no caso, ler a Bíblia, nos garante um melhor relacionamento com Cristo, estudar, compreender, utilizar o que a ciência já tem ao nosso favor, buscar conhecimento de estudos que já foram feitos. Aplicar. Então, entender que, se eu li o livro das 5 Linguagens do Amor, eu iniciei uma trajetória de buscar conhecimento para melhor conviver com a minha esposa. E lembra Entendeu? aquela história lá do início da live que a gente falou? Se você não pegou, depois você volta lá um pouquinho. Que a gente tinha uma amiga que todas as vezes que ela recebia um presente, ela ficava com um ódio mortal do marido, porque eles já estavam em crise, inclusive crise financeira. E ela falava, meu Deus, esse homem me odeia. Não é possível que eu casei com um homem que me odeia. Sendo que pra ele estava demonstrando o amor maior do mundo. Ela já confessou pra gente, que ela falou que se naquela época, coisa de muitos anos atrás, ela tivesse conhecimento mínimo sobre resolução de conflitos conjugais, se ela tivesse tido acesso ao que são as 5 linguagens do amor, tinha facilitado muito e talvez ela nem teria se divorciado. Então olha como que é interessante ver essa perspectiva de quem já tá lá do outro lado da fronteira, de quem atravessou e falou, poxa, eu saí da minha terra, da terra prometida, quando eu poderia ter remediado isso. É interessante notar que há uma perspectiva diferente, porque às vezes a gente acha que só a gente tá naquela situação sofrida. Nossa. E é a minha frase, né, que eu sempre falo, o mundo não começou a girar quando a gente nasceu. Né? Eu sempre falo isso. E o que você quer dizer com essa frase, que não tem nada a ver, eu sei disso aí. A gente sempre tem que estar lembrando que, apesar da nossa vida não ser diferente de outras vidas, problemas que nós enfrentamos já foram enfrentados, pelo menos de forma parecida, por... Em algum outro momento da humanidade. Exato. Né? Outras pessoas já enfrentaram esse tipo de problema. E muitas pessoas que enfrentaram esse tipo de problema registraram isso e deixaram vestígios de como resolver. No caso aqui do Gary Chapman, ele traz aqui que fala, olha, se você está tentando mostrar a sua emoção para sua esposa ou para o seu esposo e ele não compreende, está aqui um manual mais ou menos de como você resolve isso. Só que existem outros manuais, existem outras formas de você compreender como melhor trazer, como melhor escolher as palavras para falar com o seu esposo, em qual momento melhor, qual o melhor momento para você conversar. E tudo isso a gente vem trazendo aqui para vocês justamente para quê? Abrir a mente de vocês. Por quê? Yukias, é lógico que a gente ganha com isso. Porque quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende também. Por quê? Porque a gente tem que abrir a nossa mente, porque as crises, os momentos de conflito, eles vêm. Então, quando a gente fala aqui que nós somos um casal sem brigas, a gente não está falando que não tem conflito. A diferença é que a gente se prepara, a gente vai aos poucos abrindo a nossa mente, sempre buscando, dentre os pilares, buscando estar sempre na presença de Deus, para que Ele também nos dê sabedoria, para que no momento de adversidade a gente possa ter um pouco mais de calma, um pouco mais de cuidado na hora de lidar com o outro. E isso a gente tenta trazer para vocês, por quê? Porque quando a gente está no meio de uma crise e a gente simplesmente pensa, já fiz de tudo, esse pensamento ele simplesmente nos bloqueia e nos conduz ao ponto final. E nos diminui. Exato. Por quê? Porque o seu tudo acaba sendo muito pouco frente a todo conhecimento que há nesse universo que a gente pode aplicar. Exato, porque às vezes o tudo é simplesmente, não, qual foi seu tudo? Não, eu li as 5 linguagens do amor e apliquei e não deu certo. Que foi exatamente do jeito que a gente começou. Eu apliquei isso aqui, não deu certo, então acabou. Não acabou. Existem mais coisas que você pode ir tentando conforme o momento que você está vivendo. Eu tive a minha primeira briga hoje, com 2 anos de casado. O que eu vou fazer? Tem um jeito. Eu já estou brigando, sempre briguei desde o namoro. Tem um determinado jeito. Para acabar, Yukias? Para acabar, para diminuir. Então, tudo isso Yukias, mas por que você tem certeza disso aí? Porque o mundo não começou a girar quando você nasceu.
Ele já girava antes. Então você tem registros, você tem muitos estudos hoje em dia falando como os casais que já com mais de 40 anos de casado convivem, como que eles fazem funcionar, felizes. Entendeu? E lembrando sempre que, além de todos esses estudos, que eu não estou falando, então eu tenho que pegar só lá. Não. Ontem nós falamos sobre o manual de instrução. O manual de instrução do casamento é a Bíblia. Porque foi Deus que criou essa instituição do casamento. Então, a partir do momento que eu sei aonde buscar, chegar ao meu tudo, ou seja, buscar a máxima colocar a máxima energia para resolver o problema, me dá um campo muito maior. Porque agora eu tenho que colocar muito mais energia. Por quê? Porque eu sei que tem muita coisa que eu ainda posso pesquisar antes de desistir. E que eu posso aplicar. Exatamente. Né? E aí, por onde que a gente pode começar? A gente pode começar, além das 5 linguagens, fazendo uma oração. Poxa, Senhor, que o Senhor me dê sabedoria para compreender o meu cônjuge, que eu consiga enxergar qual é a linguagem do amor dele e aplicar isso na vida dele para que ele possa se sentir feliz e satisfeito, que eu consiga descobrir qual é essa linguagem do amor da pessoa que eu amo, que eu consiga estar na sua dispensação, na posição de instrumento do Senhor na vida do meu cônjuge e ir atrás da informação, buscar a informação e aplicar essa informação à nossa relação. Exatamente. Hoje em dia, a gente sempre tem que lembrar assim, eu acho que às vezes a gente esquece, a gente pega só o lado ruim da internet, né? E fala assim, hoje em dia o Instagram, um monte de coisa que a gente não pode ver, o YouTube com um monte de música que são músicas que levam para um outro caminho, só que a gente tem que lembrar também o outro lado. Do mesmo jeito que existe o nosso perfil aqui, falando sobre relacionamento, cara, tem um mundo de informação... Destruindo essa ideia. Não, destruindo, mas também trazendo informação. Então, se eu consigo selecionar exatamente o que eu quero hoje. Hoje eu quero ir dormir sabendo um pouco mais de técnicas de como melhorar meu casamento aqui em casa. Mas meu casamento tá bom. Melhore, entendeu? Não espere ele piorar para se movimentar. Pra correr atrás. Não, vá buscando informação. Tente, e eu vou trazer aqui uma meta minha, né? Que aí eu vou trazer para vocês. Tente sempre aumentar a frequência que a sua esposa ou seu esposo sorri. Eu acho que aí é um bom caminho. Então, eu já sorri bastante. Faça sorrir mais. Busque, entendeu? Por quê? Porque eu acho aqui cabe aquele filme que a gente assistiu uma vez, como se fosse a primeira vez. Eu não sei se vocês lembram, mas é um filme que a moça tem um problema de memória. Então ela sofreu um acidente e ela sempre esquece. Ela vive um dia e ela esquece e volta para aquele mesmo dia. Aí o Adam Sandler, que é o ator lá, dá em cima dela, solta uma cantada. E com essa cantada, ela gosta dele. No dia seguinte, ela esqueceu dele. Ele vai lá no outro dia e solta a mesma cantada. Ele tem que começar do zero todos os dias. Exato, só que a cantada não funciona. E aí isso eu acho perfeito pro casamento. A Paty já ouviu minhas piadas trocentas vezes. Há 20 anos, porque tem 20 anos que nós estamos juntos. Exato. Ela já ouviu minhas piadas trocentas vezes. Agora, para continuar fazendo a Paty sorrir, eu tenho que me reinventar. Porque as piadas que eu trago para outras pessoas e a Paty está no convívio ali e ela apoia, ok, a pessoa ali tá ouvindo a primeira vez, a Paty já ouviu muitas vezes. Então, ter como meta sempre melhorar essa minha interação com a Paty me força a buscar mais informação no mundo em geral. Sejam pesquisas, estudos, assuntos interessantes, assuntos interessantes, entendeu? Então, achar que as 5 linguagens do amor é o ponto final é um equívoco, mas é o início. Então eu parto dali e vou compreendendo, estudando, me aprofundando. Por quê? Porque quanto mais eu sei em relação ao meu relacionamento, eu vou ter uma possibilidade, eu vou ter mais instrumentos para aprofundar no conhecimento que eu tenho em relação à Paty. Aqui a gente sempre fala assim que a gente, como casal, a gente tem que buscar se especializar no outro. Exatamente. Então, do mesmo jeito que a gente faz uma pós-graduação, faz uma faculdade, faz uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, eu tenho que fazer isso em relação ao Will. Ninguém pode conhecer o Will depois de Deus mais do que eu. E da mesma forma ele. Ninguém Exatamente. pode me conhecer depois de Deus mais que o Will, mais do que o Will. Por quê? Porque todo dia eu tenho a possibilidade também de buscar uma informação nova, de descobrir algo que eu não sabia sobre ele. Ainda hoje, com 20 anos de convivência, a gente descobre novidades um sobre o outro. Porque os assuntos não se esgotam. Aqui a gente, no nosso perfil, tem uma série de vídeos, depois vocês colocam lá.
jornada conjugal, conversas que aproximam, justamente para poder fornecer para vocês perguntas que você pode descobrir assuntos novos e discutir assuntos relevantes, interessantes, que não fiquem adstritos àquilo que a televisão impõe pra gente. Ou só as obrigações. Ou só as domésticas, obrigações, né? ou só atividades assim rotineiras. Então, como todos os dias a gente tá aqui inovando, todos os dias a gente tá descobrindo uma informação nova que a gente não sabia. É isso que a gente propõe. Depois vocês dão uma olhada lá, para vocês também terem mais informações sobre o cônjuge de vocês. É isso mesmo. Não é Acho isso? que tá bom. Gente, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Poliano, pela sua presença aqui nas nossas lives. Nós estaremos orando por vocês, pelas famílias de vocês, tá? Alexandra, Alexandro, a gente enxerga vocês, acolhe vocês aqui no nosso perfil. Sejam sempre bem-vindos e vamos juntos melhorar esse casamento aí de vocês, que vai dar certo em nome de Jesus, tá bom? Isso mesmo. Vamos aqui todos orar um pelos outros. Nessa corrente aqui a gente vai caminhando para o bem das famílias e as relações duradouras. É isso mesmo. Um prazer, gente, estar com vocês. Amanhã a gente está aqui no mesmo Bate-Caverna. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Alguma dúvida? Acho que não, ninguém falou nada. Pessoal, um prazer. Tchau, tchau.